E aí, o que a gente tem que reportar para o médico, né? Como que a gente vai comunicar? Normalmente uma boa comunicação para a equipe, ela é composta de 3 partes, né? O que foi observado, quais são as possíveis consequências e uma sugestão de manejo. Então, aqui, a gente vai reportar que foi verificada uma interação potencial entre a meropenem e ácido valproico, potencial, né? Porque se eu não tenho nível sérico de ácido valproico, se eu não estou vendo, né? Se eu não tenho evidência, um exame comprovando o resultado da interação, ela é potencial, né? A consequência que o tratamento simultâneo com esses 2 medicamentos pode levar à redução dos níveis séricos de ácido valproico com risco de convulsões. E aqui, gente, essa ideia de colocar tratamento simultâneo, quando eu estava pensando na intervenção, eu achei melhor do que a administração concomitante, porque podia dar uma ideia de que era administração ao mesmo tempo, né? Tipo, uma administração em Y, por exemplo. E não é isso, é o tratamento simultâneo, né? 2 tratamentos que estão acontecendo paralelamente. E a sugestão de manejo é, se possível, evitar essa associação e, nos demais casos, o aumento da dose de ácido valproico pode não ser suficiente, sendo recomendada uma terapia anticonvulsiva adjuvante e, se disponível, monitorar o nível sérico de ácido valproico. Bom, então, assim, essa é uma intervenção um pouco mais sofisticada, né? Um tanto mais sofisticada, talvez, do que aquela, né, de mudar o atrasamento, né, mudar a forma farmacêutica. Mas a gente pode pensar ainda em coisas mais complexas, né? E nessas horas eu agradeço de ter a minha experiência prévia em terapia intensiva, né? Porque me faz pensar em possibilidades outras que eu não sei se eu pensaria se eu não tivesse essa formação, né, na terapia intensiva. Então, aqui é uma figura, só para ilustrar, na verdade, né, de alterações patofisiológicas de pacientes críticos com COVID, né, que vão desde disfunção renal, disfunção hepática, circulação extracorpórea, aumento de capilaridade, uso muito grande de volume, né, de ressuscitação, enfim, né, vários fatores, tanto que são condições fisiológicas do paciente que estão alteradas, né, em determinadas condições, quanto procedimentos que a gente realiza que podem estar alterando a resposta previsível de um medicamento no organismo. E é nesse sentido que eu trouxe esse caso clínico para mostrar para vocês, né. Essa foi uma paciente feminina de 42 anos, da equipe de um médico do terceiro C1, né. Essa paciente era uma paciente que tinha um câncer de reto, com metástase ovariana e carcinomatose peritoneal. Ela foi encaminhada do ambulatório para internação por uma ascite volumosa e distúrbios hidroeletrolíticos, né? Quando chegou na emergência, ela tinha leucocitose, hiponatremia, hipercalcemia e hipercalemia, e função renal preservada. Já nesse primeiro dia em que a paciente foi internada, ela fez uma paracentese diagnóstica e de alívio, onde foram removidos 8 litros. Então, vocês imaginem a proporção dessa ascite. No dia 28, 3 dias depois, essa paciente ela piora do estado geral e a hipótese da equipe é que ela estivesse fazendo uma infecção sem foco definido, né? E aí se iniciou a meropenem e vancomicina, 1000 mg de 12 em 12 horas. Só que essa paciente, ela continuava fazendo ascite, né? E ela tinha, então, paracenteses de alívio frequentes, né? No dia 30 de julho, por exemplo, ela fez uma paracentese de alívio de 5 litros. E no dia 2 de 8, em que ela estava no 6º dia de mero e vanco, ali não é 100 mg, tá, gente? Desculpa, é 1000 mg. Ela tinha uma vancocinemia de 6,6 microgramas por ml e o alvo para ela era de 15 a 20, com uma creatinina de 0,23, né? Um clearance de creatinina de 350 ml minuto, que a gente sabe que não é fisiológico, né? Tá sendo produzido por algum agente externo, né? E aí, a gente começou a pensar o que podia estar interferindo nessa vancocinemia. E aí, a hipótese, né, era de que a vancomicina, né, apresentada na forma de cloridrato, é um fármaco hidrossolúvel, ela podia estar sendo sequestrada
infiltrada no espaço intraperitoneal e sendo removida durante as ascites. Então, a intervenção farmacêutica para esse caso era passar a vancomicina de 1.000 miligramas de 12 em 12 para 1.000 miligramas de 8 em 8, com uma dose extra de 500 miligramas após cada paracentese e seguir realizando os ajustes conforme a vancocinemia. E o resultado foi que a vancomicina foi suspensa ao fim do tratamento após uma boa resposta clínica. Então, assim, a gente acredita, né, que a intervenção, ela ajudou a produzir esse resultado benéfico para o paciente, porque ela passou, né, após esse aumento de dose de vancomicina e as doses extras, ela passou a fazer vancocinemia no alvo. E aí, bom, né, aquilo que eu falei lá no começo, a gente sempre trabalha à luz da melhor evidência disponível. E quando a gente está falando de vancomicina, as mudanças, elas são bastante frequentes, né? Então, assim, até um ano atrás, a gente trabalhava com esse documento, né, de 2012, do RIBAC, e continuamos trabalhando com o RIBAC, mas agora com, na verdade, não é bem assim, né? Houve a publicação de um novo documento, uma nova recomendação para o monitoramento de vancomicina, né, que não usa mais os níveis residuais, né, níveis de vale de vancomicina para ajuste de dose, mas sim a área sobre a curva, né, com recomendações específicas para pacientes obesos, né, a gente tinha ali até uma recomendação no protocolo anterior que a dose máxima por unidade posológica, né, a dose máxima de vancomicina ser administrada por dose era de 2 gramas, né, que se a dose excedesse 2 gramas, no caso de administrações de 12 em 12, que a gente fizesse 3 administrações de 8 em 8 horas, né, dividindo então a dose total de vancomicina diária em 3 doses, para tentar evitar que cada dose tivesse mais do que 2 gramas, e agora até a dose máxima é de 3 gramas, né? Porque a dose de ataque, ela é baseada no peso real do paciente com um máximo de 3 gramas, né? E aí, bom, faz a dose de ataque calculada de acordo com o peso e os ajustes de acordo com a área sobre a curva. Né? E aí, quando a gente está falando de área sobre a curva, a gente tem 2 jeitos de calcular, né? Um que é usando programas, né? Um método bayesiano, que fica mais acurado se a gente tiver 2 avaliações de vancomicina, mas uma só o sistema consegue produzir, né? Um resultado satisfatório. Ou então, o método trapezoidal, né? Farmacêutico, calculadora, lápis e caneta, e calcula na mão, né, a área sobre a curva para ver se está no alvo. Esse guideline, ele comporta bacteremia, endocardite, infecções ósseas e articulares, pneumonia, facite necrolizante, neutropenia febril e sepse de foco desconhecido, mas, por exemplo, meningite e infecção do sistema nervoso central ainda se recomenda o uso de vancomicina no vale, vancocinemia no vale, e para infecção urinária, profilaxia cirúrgica, não é recomendado utilizar a área sobre a curva. E aí, né, houveram nos Estados Unidos algumas pesquisas no sentido de interpretar a adoção desse novo guideline, né, e viram que 77% dos respondentes ainda usavam o guia antigo, né? Enquanto que 23% se adaptaram ao método de área sobre a curva. Desses 23%, né, 8% usavam o método bayesiano, né, com programas que apoiem, né, o cálculo, e 15% o método manual. Né? E aí eu achei curioso também que o próprio autor, né, perguntou no Twitter, isso é muito sinal dos tempos, assim, se as pessoas estão usando, né, o método bayesiano para determinar a área sobre a curva. 19 disseram que sim, 44,9 disseram que não, e 35 disseram que nem usam a área sobre a curva, né, ainda estavam usando vancomicina no vale. E aí eu fiquei pensando, assim, né, que
muitas vezes, né, em eventos a gente fala sobre ajustes de antimicrobianos e muitos hospitais sequer possuem vancocinemia, né? E, e aí a gente, pensando nisso, né, de não ter vancocinemia, fazer vancomicina cegas, fazer com um protocolo antigo, fazer com um protocolo novo, e o protocolo novo ainda pode ser calculado de duas formas, a gente tem aí pelo menos 4 maneiras de fazer ajuste de dose de vancomicina.